Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente agora dá continuidade ao nosso curso de Noções de Direito para concursos de nível médio, especificamente Direito Constitucional e Administrativo, que cai em todos os concursos, né? A gente está vendo os dispositivos da Constituição da República, da Constituição Federal. Vamos lá, nós já vimos o título 1 e a gente agora, o título 1 que foi o artigo 1º ao 4º, né? Agora a gente inicia o estudo do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos ver o capítulo 1 dos direitos individuais e coletivos que estão lá no artigo 5º e seus vários incisos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio da igualdade. E o que ele significa? Ele nos diz que é a lei que determina as situações em que somos iguais. Porque, na verdade, nós não somos, né? Mas para fim de direitos, exercício de direitos e cumprimento de obrigações, cumprimento de deveres, nós somos iguais. E por isso, muitas vezes, a lei precisa dar um tratamento diferenciado a um grupo de pessoas para que ele possa exercer de forma igual a todos um determinado direito. Ok? Então, por exemplo, quando exige acessibilidade, um cadeirante, ele tem o seu o seu direito de locomoção limitado se não houver uma lei que exija que sejam feitos acessos especiais para que essa pessoa possa transitar num determinado local. Então, a lei é que determina a nossa igualdade, o que é necessário para que sejamos iguais. Ela proíbe, é a lei que proíbe que sejamos tratados de forma diferente pelo Estado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então tá aí, perante a lei, né? Sempre resguardar que ela é uma igualdade sempre nos termos da lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A nossa Constituição Federal, ela protege não apenas os brasileiros, mas também os estrangeiros. Apesar da Constituição falar em estrangeiros residentes no país, na verdade, qualquer um que esteja aqui, ainda que de forma temporária, alguém que esteja transitando por aqui, indo para outro país, ou um turista que aí considera que é uma residência provisória, temporária, essas pessoas também estão protegidas pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. E isso pode ser pegadinha de prova, tá? Informa lá que a Constituição garante apenas aos brasileiros determinados direitos e não, brasileiros e estrangeiros também. E quais são os direitos individuais e coletivos? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Pessoal que gosta de usar aquelas técnicas mnemônicas, para bonito nome, né? Técnica mnemônica, para decorar, VILIPRO, vida, liberdade, igualdade,
segurança, propriedade, vilipro. Não serão violados os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas aqui cabe uma ressalva. Nenhum direito é absoluto. Todos os direitos, eles são limitados pelo exercício de outros direitos. Eles são relativizados pelo exercício de outros direitos. Então, vamos analisar a Constituição com muita cautela. Muita gente me liga, Adriana, aconteceu isso assim comigo, não está escrito na Constituição que não pode? Tá escrito na Constituição que não pode, mas a Constituição, ela não é um pontinho isolado. Ela tem que ser analisada junto com princípios e com outros direitos que ela também traz. Por quê? Porque um direito não é absoluto. Todo direito é sempre relativizado face ao exercício de outro direito. Então, um exemplo, direito à vida, que é o que a Constituição nos traz como direito mais importante. Ele é relativizado pelo princípio que nós vimos lá no artigo 1º, pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Então, se não houver possibilidade de vida no anencéfalo, não é isso que dizem? Não há possibilidade de vida digna para o feto que nasce sem cérebro. Ele não terá o direito à vida, ele pode ser abortado. Então, se a mulher for estuprada, ela pode decidir pelo aborto. Então, apesar dos direitos, dos princípios consagrados na Constituição terem uma relevância tremenda, eles são sempre relativizados pelo exercício de outros direitos que a própria Constituição traz, ok? Então, o artigo 5º nos fala sobre a inviolabilidade, ou seja, a proibição de que sejam feridos o direito à vida, a liberdade em todos os seus sentidos, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de crença, todas as liberdades individuais, direito à igualdade, a que a lei nos favoreça, para que possamos exercer igualmente direitos e cumprir igualmente deveres, segurança em todos os sentidos, segurança de integridade, segurança no exercício de direitos, segurança do seu patrimônio, propriedade, você não pode ter o direito de propriedade ameaçado, lembrando que o direito de propriedade de um imóvel, por exemplo, ele é relativizado, nós vamos ver mais à frente, pela função social da propriedade, ok? E a propriedade aqui no caput, essa parte, esse texto de um artigo chama caput, é a cabeça do artigo, quando fala em direito à propriedade, propriedade material, bens móveis e imóveis, e propriedade intelectual, imaterial. Muito bem. O inciso 1, ele traz mais um reforço sobre o princípio da igualdade. Ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Cuidado, porque isso pode ser uma pegadinha. Todos são iguais perante a lei. Então, a lei pode determinar que haja um tratamento diferenciado entre as pessoas para que elas exerçam igualmente um direito. Mas só a Constituição pode estabelecer igualdades e diferenças entre homens e mulheres.
Todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais nos termos desta Constituição, ok? Muito cuidado com isso. Nos termos dessa Constituição. Só a Constituição pode definir a igualdade e as desigualdades entre homens e mulheres. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Somente a lei pode determinar que o particular faça ou deixe de fazer alguma coisa. Se não for em virtude de lei, o particular é livre para fazer o que quiser ou para deixar de fazer o que lhe convier. Porém, só a lei o obriga, seja obrigar a fazer alguma coisa ou obrigar a não fazer alguma coisa. É a lei quem limita é a lei que limita a atuação do particular. Inciso 3º. Nós já vimos o inciso 1, inciso 2, agora o inciso 3º, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso decorre também lá do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Aqui é importante ressaltar que não só a questão da tortura, mas tratamento desumano ou degradante, ele abarca uma série de condutas que podem trazer constrangimento e humilhação à pessoa, ok? Tem uma interpretação bastante ampla aí. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Você pode manifestar o que você pensa, o que você acredita, mas você não pode fazer isso de forma anônima. Esse inciso traz a liberdade de manifestação de pensamento. E por que você não pode fazer isso de forma anônima? Por causa do inciso que vem logo a seguir. Quando o inciso 5 fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, proporcional ao prejuízo causado, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, como que a quem eu vou pedir o direito de resposta e a indenização se eu não sei quem se manifestou? Disseram algo a respeito de mim ou a respeito de um grupo do qual eu participo e aquilo não era verdade. Aquilo era uma difamação. Então, eu tenho assegurado o direito de resposta nos mesmos termos da manifestação. E se tiver me causado prejuízo emocional, prejuízo à minha imagem ou mesmo um prejuízo material, eu tenho direito a ser indenizado. Então, a liberdade de manifestação do pensamento, ela é relativizada pelo direito de resposta. Agravo aí é o prejuízo, tá? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É a liberdade de consciência e de crença, que também atinge a não crença. Ateus e agnósticos também estão protegidos por esse mesmo inciso. É inviolável, não se pode ferir a liberdade de consciência. São aquelas questões filosóficas.
e de crença, que são questões religiosas, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O local onde você exerce a sua religião, a sua crença ou a sua liberdade de consciência é protegido pela Constituição. E os seus rituais também. A ressalva nesse inciso é que quando o ritual fere outro dispositivo legal, aí esse direito passa a ser relativizado, né? Se no seu ritual você realiza, vamos supor, lesão corporal a alguém, não. Esse ritual não é protegido pela Constituição, porque lesão corporal é crime. Se no seu ritual você sacrifica animais, desde que isso seja de forma indolor, está protegido pela Constituição. Mas se você mata um animal de uma forma que lhe cause dores ou sofrimento, isso é um crime de maus tratos a animais. Então, esse ritual não está protegido. Certinho? Locais de culto e suas liturgias. Liturgia é o ritual. 7º, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ora, se a Constituição garante a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença e de culto, ela precisa garantir que as pessoas que estejam temporariamente obrigadas a permanecer em algum lugar, que esse lugar tenha um espaço para que elas possam exercer a sua religião, sua crença ou sua liberdade de consciência. Por isso que é assegurada, sempre nos termos da lei, quer dizer, a lei vai regulamentar esse dispositivo, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entidades militares de internação coletiva é batalhão, quartel, companhia, né? Onde as pessoas, porventura, estejam aquarteladas. Entidades civis de internação coletiva. Hospitais, presídios, manicômios, ok? A questão aí é internação coletiva. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É a chamada escusa de consciência. Eu tenho a liberdade de exercer plenamente a minha convicção filosófica ou política, né, a minha liberdade de consciência e a minha liberdade de crença. E pode acontecer da minha convicção filosófica ou a minha religião me proibir de algum dever que o Estado obriga todo mundo a fazer. Se eu usar essa liberdade de crença e de consciência para não cumprir esse dever, eu tenho que dar uma contrapartida. A lei vai dizer que contrapartida é essa. Agora, se eu não exercer essa contrapartida, essa prestação alternativa, aí sim eu vou poder ser privado de direitos. Os direitos de uma pessoa são algo muito importante, você não pode ser privado deles, exceto em algumas situações, e esta é uma delas. Quando é que você pode ter um direito privado? Quando você alega escusa de consciência, ou seja, não vou fazer porque a minha religião não permite,
porque a minha convicção filosófica não permite, quando você quer deixar de cumprir um dever. Como eu falei, você vai se eximir de cumprir uma obrigação legal, que é imposta a todo mundo igualmente. Minha religião não permite. Aí vem a lei e fala assim, tudo bem, você... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a lei vai dizer, ok, você quer se eximir desse dever, dessa obrigação, então você vai fazer vai cumprir um outro dever. E você também se recusa a isso, e aí sim, nessa situação, você pode ter um direito privado. Pode ter privado um direito. A diferença, né? Sobre isso, eu vi um filme muito recentemente sobre escusa de consciência. É um filme lindo, chama Até o Último Homem. Assistam. É um caso real de um soldado americano, de um americano que, por questões filosóficas, por uma questão de consciência, não pegava em armas, mas em hipótese alguma. E ele ainda assim quis se alistar e ir para a guerra. E mesmo não pegando em armas, ele salvou dezenas de homens. É um filme que vale muito a pena assistir. É sobre o que aconteceu na Batalha de Okinawa na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Escusa de consciência. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de crença. As artes, de um modo geral, a ciência não sofrerão censura ou licença. A limitação de idade, talvez vocês possam questionar, não é considerado censura. Ok? Você pode expressar sua atividade intelectual, escrever um livro, escrever artigos, você pode desenvolver sua veia artística por meio de obras de televisão, de teatro, artistas plásticos, você pode desenvolver sua atividade científica e de comunicação, independente de censura ou licença, lembrando, claro, que esse princípio esse direito é relativizado por outros, né? Você não pode, no exercício dessa atividade, cometer atos que já estejam tipificados como crimes. Muito bem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas é resguardado pela Constituição. E qualquer um que atingir essa intimidade, essa vida privada, qualquer um que atingir a honra e a imagem das pessoas, vai pagar pelo dano causado, seja dano moral, seja dano material. É o que ocorre, por exemplo, em situações de injúria, de calúnia, de difamação. E aqui também é a previsão do sigilo bancário, ok? Lembrando que sempre relativizado pelo exercício de outros direitos. Indenização. Sempre que alguém violar o direito de outro alguém, ele vai ser obrigado a indenizar. Você pode entrar na justiça se você tiver um direito violado para solicitar indenização. Mas lembrando, vou falar de novo, tá cansativo, né? Relativização. Lembrando que esse direito à indenização, ele é
relativizado pelas provas que você trouxer ao processo acerca do prejuízo causado, seja prejuízo intelectual, seja prejuízo material. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos lá. A casa aqui é um sentido bem amplo, sentido de domicílio, qualquer lugar onde você exerça a sua intimidade, a sua privacidade. Então, pode ser o seu trabalho, o seu escritório, a sua casa de praia, o seu sítio, pode ser um quarto de hotel, pode ser um barraco de papelão, se é ali que você dorme. A casa, o domicílio em sentido amplo, é inviolável. Ninguém ali pode entrar sem consentimento do morador. E se mora mais de uma pessoa, qualquer morador, desde que maior de idade, se consentir, aí sim você pode entrar. Se ninguém consentir, não se entra na casa, no domicílio alheio. Mas há exceção à regra. Salvo. A exceção é qualquer horário, se houver flagrante delito, desastre ou para prestar algum socorro. Flagrante delito, se você olhar e ver que tem alguém cometendo um crime, você pode entrar ali para dar voz de prisão à pessoa ou para impedir, né, o cometimento do crime, caso ele ainda esteja em execução. Ou a casa está desabando, o telhado caiu e você vai socorrer alguém, ok? Então, no caso de desastre ou para prestar socorro. Flagrante delito, cometimento de crime, caso de desastre ou para prestar socorro, você não pede licença, nego, você não pede consentimento. Entra, vai na fé, neguinho, vai na fé. E a qualquer hora. Não sendo nenhuma destas situações, a gente está falando aí das exceções, né? Não sendo nenhuma dessas situações, você só pode fazer isso por determinação judicial. E por determinação judicial, durante o dia. Não se cumpre ordem judicial à noite. Ok? Então, você tem 2 momentos em que você pode entrar na casa de alguém. A qualquer hora, em caso de cometimento de crime, no flagrante, desastre ou prestar socorro, ou durante o dia. Durante o dia, quando eu posso entrar sem o consentimento? Por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É a liberdade de correspondência, né? A inviolabilidade dos dados, das comunicações telegráficas, da correspondência e das comunicações telefônicas. Mas existe uma exceção. No último caso, que último caso? No caso das comunicações telefônicas, é possível violar. E quando que é possível violar? Quando houver uma investigação criminal em andamento ou um processo judicial criminal e o juiz desse processo e o juiz competente determinar por ordem judicial
a violação desses dados, que é o chamado grampo, ok? Por isso, tem aquela história de prova ilícita na justiça. Quando você grava uma conversa entre o João e a Maria, isso é ilegal. Isso é violação de comunicação telefônica. Você não tem ordem judicial para isso. Mas quando você grava uma conversa entre você e a Maria, isso é uma conversa sua e você pode usar sem autorização da Maria, sem sequer que ela saiba que ela está sendo gravada, ok? Então, essa inviolabilidade é quando diz respeito a terceiros tendo acesso àquilo que não lhes diz respeito. E aí, uma situação que pode ser pegadinha de prova é quando o próprio dispositivo informa a exceção, que é no caso da comunicação telefônica, quando a ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é sempre em caso de processo criminal, investigação criminal. Aí sim o juiz pode quebrar essa comunicação telefônica. Existe uma outra questão também que relativiza o sigilo da correspondência, que é o caso de presídio. Como, né, eles estavam usando as cartas para se comunicarem e continuar a prática de crimes, o STF bateu o martelo que essa correspondência pode ser aberta porque todo direito é relativizado pelo exercício de um outro direito. Acabei de falar, estou falando o tempo todo nesse trem. A segurança pública é um direito mais importante que o direito particular do preso em relação à sua correspondência. Por isso que elas são, esqueci o termo, elas são interrompidas não, né? Mas enfim, que elas são retidas, que elas são retidas, abertas, lidas e só depois entregue aos presos. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você pode trabalhar no que você quiser, mas a lei pode estabelecer limitações a isso e você vai ter que cumprir. Então, você quer ser advogado, você vai ter que fazer o exame de ordem, além do bacharelado. A Constituição permite que a lei defina tanto qualificação quanto outros requisitos. Então, desde que cumpridos os requisitos legais, você pode desempenhar qualquer trabalho, ofício ou profissão. Você quer ser bombeiro civil? Eu tenho muitos alunos de bombeiro civil, galerinha aí, beijão pra vocês. Quer ser bombeiro civil? Qualquer um pode ser bombeiro civil, desde que tenha a idade mínima que a lei exige e que faça aquele curso de qualificação que a NBR 14608 aponta como currículo mínimo. Feito isso, pode ser bombeiro civil, ok? 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha só, um jornalista recebe informações, um jornalista não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem olhos, que não são os olhos dele. Ele tem ouvidos, que não são os ouvidos dele. O advogado também pode acontecer. Esses olhos e esses ouvidos alheios que trazem informação para o jornalista ou para o advogado exercer a sua função, essa fonte está protegida.
O profissional não é obrigado a dizer onde obteve aquela informação. Se não, deixa de ser fonte. Se eu te conto um trem, você conta que fui eu que contei, eu não te conto mais nada. Não é assim? Então é por isso que o jornalista, o advogado, no exercício profissional, desde que aquelas informações sejam relevantes para o seu exercício profissional, ele não é obrigado a informar a fonte de onde vieram aqueles dados que ele está apresentando no tribunal ou na matéria. Agora presta atenção. Se essa informação constitui um crime, por exemplo, uma calúnia contra alguém, ou o profissional informa a fonte, ou ele vai arcar com as consequências e com as penalidades, ok? Muito bem. Sigilo da fonte, desde que sejam informações estritas ao exercício profissional. 15. E último deste vídeo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É a liberdade de locomoção, direito de ir e vir. É livre a locomoção em território nacional em tempos de paz, e isso pode ser pegadinha de prova. Coloca lá em tempo de guerra ou não coloca em tempo de nada. Cuidado, esse dispositivo, ele mesmo traz uma limitação, tá? É livre o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de locomoção em tempo de paz. Qualquer pessoa brasileira ou estrangeiro pode entrar, permanecer ou sair com seus bens, mas como que isso vai ser feito é a lei que vai determinar. É por isso que você não pode manter ninguém em cárcere privado. E aqui é interessante que protege a pessoa e seus bens. A Constituição não protege a propriedade material e imaterial. Então, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, inclui o patrimônio da pessoa. Em tempo de paz, pode constituir pegadinha de prova. Em tempo de guerra, muda tudo, né? Qualquer pessoa, então aqui também a proteção ao estrangeiro. Ok? Bom, nós estamos então vendo o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, o artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Nós vimos hoje os incisos 1º ao 15. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade aos incisos do artigo 5º. Se gostou dessa aula, compartilhe em suas redes sociais. Se não gostou, fica caladinho, tá? Por favor. Dúvidas? adrifernandesbh@gmail.com, Adri Fernandes BH no Instagram, Adriana Fernandes no Facebook. E visita aí meu blog, advogadabh.blogspot.com. Você já comprou meu livro? Você conhece algum Resende? Indica para ele. Os livros são bons, muito bons, ok? E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.